Olá a todos, aqui é Maria Cristina Tavares. Vamos começar então o nosso bate-papo sobre mulheres na engenharia. Bom, eu sou formada na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão, e atualmente trabalho na Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Eu me formei em 84, desde o início eu trabalhei na área de sistema de potência. Inicialmente eu trabalhei na área de sistema de potência em empresas de consultoria. Saí da faculdade, comecei em empresa de consultorias, passei por algumas empresas de consultorias e depois nesse meio tempo eu fiz o mestrado no Fundão e depois eu depois do mestrado, alguns anos eu comecei o doutorado e do doutorado sim eu comecei a minha carreira acadêmica. Vim para São Paulo, inicialmente na Universidade de São Paulo, na USP, no campus de São Carlos, e depois vim para a Unicamp e sou professora aqui há 10 anos. Trabalho então na área de sistema de potência, na área de energia. Meu ambiente de trabalho é mais na parte de simulação. Eu trabalho em laboratório, mas com computação. Bom, só uma mensagem em inglês. This chat will be in Portuguese, but if you want, you can make the question in English and I will answer them in English. Bom, sobre o I é um ramo do I3Es para trabalhar mulheres na engenharia. Na verdade, o I, em todas as grandes conferências patrocinadas pelo I3Es, você tem encontros de mulheres na engenharia, onde se discute problemas comuns que às vezes afetam somente as mulheres. O I3Es como um todo é muito interessante, a participação, principalmente para os estudantes. Quer dizer, desde a época de estudo é interessante a filiação por conta de acesso aos artigos técnicos. Quando você começa a fazer pesquisa, fazer um trabalho um pouco mais elaborado, você tem acesso aos artigos, então é sempre muito interessante você ser sócio do I3Es. As conferências normalmente são muito interessantes, você tem contato com o que às vezes a gente fala, tem um livro andando ali na frente, né? Tem uma referência, um autor andando ali na frente, pessoas que nós consultamos, e a troca de experiência é muito boa. Chegou a primeira pergunta: como e por que você começou a se interessar em engenharia? Bom, na época, quando eu me formei, nós estávamos com a construção de Itaipu. Itaipu era um evento, né, uma obra muito importante, era diferente, era a obra, foi a maior hidrelétrica do mundo, né? Na época nós estávamos trabalhando com a transmissão de Itaipu, era mais ou menos 600 kV, a transmissão em corrente contínua, então também era o maior nível de tensão do mundo. O corpo técnico o corpo técnico de engenharia elétrica era muito bom, muito conceituado no mundo. Na época eu não tinha essa noção, mas era muito conceituado. Mas as notícias sempre sobre engenharia elétrica, elas ficavam na mídia, né? E me interessava, eu gostava muito de física, sempre fui boa aluna de física, matemática, então eu realmente, essa característica do Brasil, nós vamos fazer vestibular, né? Vestibular, na época, você é adolescente e não sabe bem por que quer, né? Por que você quer um curso ou outro. Então você escolhe em função das matérias que você acha mais interessante. No caso, para mim, física e matemática sempre foi muito interessante. Aqui tem uma pergunta em inglês, então vou responder em inglês. Do you stream, Tracy? Do you think that Melissa Meyer, as CEO of Yahoo, will give more visibility to women in engineering? Well, it can. I think that we have a lot of very important engineers, female engineers in the world. When I go to conference, I always
I always meet a very important engineering from Portugal. She is present and she has done a lot of important contributions to our area. And I think that when you have a CEO, a female CEO, it will also be very good for young people that just look and see, well, I think that can be a career for me also. And I think that's very interesting, mainly because it's Yahoo, and Yahoo is a very famous company. And well, I will go for Portuguese now. Veio uma pergunta: o que eu estou trabalhando atualmente ou pesquisando? Bom, especificamente eu trabalho com transitórios eletromagnéticos, estudo das perturbações rápidas que a gente tem em sistema de transmissão, no sistema de potência, né? Eu trabalho com o sistema de potência, ou seja, na parte de transmissão de energia, olhando as linhas de transmissão de alta tensão, então seriam linhas de transmissão da malha de 500 kV, 345, chegando a 765, que é nosso maior nível de tensão. E toda vez que você vai entrar com uma parte de um sistema novo, você tem que ver quais são os requisitos para esses trechos do sistema, o que eles precisam para você dimensionar corretamente os equipamentos, para manter a operação normal do sistema e não danificar, não reduzir vida útil dos equipamentos. Então, especificamente, eu estou trabalhando atualmente, nosso grupo de pesquisa trabalha com desenvolvimento de modelos matemáticos para os diversos elementos nos simuladores, e eu estou envolvida com transmissão a muito longa distância. Transmissão a muito longa distância, saindo da região da Amazônia para a região, por exemplo, saindo da Amazônia, chegando no Sudeste, ou saindo da Amazônia, chegando no Nordeste, transmissões na faixa de 2.300 quilômetros. Uma outra questão, Twitter, Luan Castro. Bom, então, em termos de emprego para mulheres, é interessante, porque quando eu participo das conferências, as conferências nacionais, mais as internacionais, normalmente eu tenho muito poucas mulheres, muito poucas engenheiras participando das conferências mais específicas. Eu encontro sempre o mesmo grupo de pessoas e pouquíssimas mulheres. Na minha área de pesquisa, por exemplo, sou eu e essa pesquisadora portuguesa, que já é uma pesquisadora mais sênior, muito conceituada. Quando nós vamos para conferências no Brasil, nós temos um número maior de engenheiras por conta nós acabamos tendo muitas engenheiras que trabalham em empresas estatais. Na minha área seria em Furnas, nas grandes estatais do setor de transmissão. O que é uma coisa interessante, nós temos se eu olhar dentro das universidades, o número de professoras que nós temos, por exemplo, aqui na minha faculdade, eu tenho nós somos 4 professoras num grupo de 80 professores, 86 professores no total, um número muito pequeno. Se eu vou para uma empresa de consultoria, para uma estatal, esse número essa proporção não é tão baixa, né? A entrada dos profissionais é por concurso, então esse número é dividido. Na época que eu trabalhava em consultoria, nós tínhamos também um número bem semelhante, uma proporção semelhante entre as engenheiras que trabalhavam e os engenheiros, né? Mais uma pergunta aqui em inglês: which is the best engineer field for women? In which are you in? Well, I think that for instance, in Brazil the power system is expanding. We will have a lot of big constructions in this area, like big hydro power plants and very large transmission system. So this is a very interesting area for women and for men. It's a very interesting area.
If you go for computing, it can be very good also. I don't see a good area for women. You can go for any kind of work. Sometimes you have, like in my area, you have some works that you need to travel more, and that may be a problem if you have some restriction in your family and you are not able to be out of your house very frequent. So this can be a problem. Then you have to adapt yourself to your reality. Amanda, Ustream, o que não pode faltar no currículo de uma mulher para ela se destacar no mercado de trabalho? Amanda, não é no currículo da mulher. Eu acho que eu penso o seguinte: no que não pode faltar num bom currículo, você tem que estar formada, você tem que ter boas notas, né? Na verdade, você deveria ter um bom aproveitamento escolar, seu histórico escolar deveria ser muito bom. Você tem que ter hoje em dia, uma experiência internacional extremamente interessante. Então, se a sua universidade te dá a possibilidade de fazer um intercâmbio, é muito importante, né? Capacitação em um idioma ou mais de um idioma. Então, um intercâmbio, se você puder fazer intercâmbio no país de língua inglesa, depois num país de língua em francês ou em alemão. Algumas pessoas estão indo para a China. A China está estudando, tem muitos chineses estudando português. Então, o intercâmbio é muito interessante. Um estágio, uma boa iniciação científica com um bom pesquisador, com um bom professor. Essas coisas contam muito, porque o nosso cartão de visita, o importante é quando você começa a abrir o seu leque de contatos através das áreas técnicas, né? Contatos técnicos. Então, se você vai para uma boa empresa para fazer um estágio, se você frequenta, mesmo durante a graduação, se tem a possibilidade de você ir a algum congresso nacional, aí você conhece pessoas. No congresso é extremamente importante a sua postura. Você tem que ir num congresso, você tem que conversar com as pessoas, assistir às palestras. Então a postura é muito importante. Eu vou ver mais uma pergunta aqui do Twitter. Steen, como aumentar mulheres na engenharia? Esse é um problema, porque no Brasil nós temos o problema de você não... você vai escolher a carreira muito novinha, né? O adolescente, quando escolhe a carreira, ele vai escolher em função às vezes, um conhecido, uma experiência em casa. O que vai fazer com que mais mulheres vão para a engenharia? É complicado. As meninas, elas normalmente, você chega na formação, você chega no ensino médio, as turmas são praticamente meio a meio, né? Metade meninos, metade meninas. E depois você, quando vem para as áreas, por exemplo, algumas engenharias, se você olhar engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil menos, você já tem um percentual maior de mulheres, mas as meninas não vêm para essas áreas. Não sei se por conta de você ter um pouco mais de trabalho em campo, você é diferente você poder trabalhar dentro de um escritório, com mais conforto, com roupas diferentes. O trabalho de engenharia de campo realmente é mais adverso. Você tem que estar disposto a isso. Mas as meninas, elas têm que entender que aqui você trabalha com física, com matemática. E depois uma restrição, às vezes, que surge é quando você... os seus colegas todos, por exemplo, você vem para a engenharia elétrica, você vai trabalhar quase que a totalidade são homens. É difícil você ter mulheres no grupo, exatamente no seu grupo de pesquisa, né? E isso aí tem que ser bem administrado também pelas engenheiras, pelas futuras engenheiras, né? Às vezes esse convívio é mais agradável, às vezes você passa por situações um pouco mais delicadas. Ustream Hashmik, what do you think about the increasing demands of energy because of luxury items? Hashmik, I don't think you can say luxury items. For instance, when you have when you increase the
electric availability in a country, you are also increasing, you are also developing it. It's very, of course, you have areas when you have almost everyone has access to electricity, and that's a point. And then over there you can have more and more uses, and you can call these luxury uses. But in some countries you don't have 100% of the population with access to electricity, and those who don't have access to electricity, their lifestyle is very bad, their life condition is very bad. If they don't have electricity, it's hard to go to school, to read at night, and the basic things everyone has. So in some countries, they are just increasing the need to have more power plants being built in order to give the basic electricity consumption that in some developed countries this is common. But if you go to some countries in Latin America, in Africa, in Asia, then you see the difference, and you need to increase the availability of electricity there. There is another question coming. How has IEEE helped you to transform my life? What do you think IEEE should improve on? Well, I have been to IEEE conference for a very long time, and it was always very important for me, because I could just get the ideas for the state of art in some problems, and sometimes you discuss issues that you are thinking, and some groups are just developing it around the world, because it's not like a national conference when you have the people from your region, but you have people from everywhere in the globe. So that's very interesting, and that's different. And it's important when you see problems coming around very different places and people trying to get solutions. Sometimes you have a solution that your group or in your region you have developed. So when you go to this conference, and IEEE has very important conference like general meeting or specific conferences, then you can exchange experience, exchange knowledge, and that's very, very important. There is another Ustream, Joana. Maria, como lidar com a pressão dos pais que não vêem a engenharia como uma opção para as garotas? Joana, é complicado. Os pais, normalmente querem proteger os filhos, né? E eles identificam que trabalhar numa profissão que tem predomínio masculino pode ser uma situação difícil, realmente um pouco mais... você tem que ter mais jogo de cintura. Às vezes os pais ficam preocupados, ainda mais quando você está lidando com filhos que são novinhos, ou às vezes as pessoas, os engenheiros, eles não se comportam adequadamente. Eu lembro quando era recém-formada, você às vezes tem uma pessoa que é mais inconveniente no comentário, insiste um pouco mais num convite para sair. Isso acontece e as pessoas têm que aprender a lidar. Isso acontece dentro da profissão, fora da profissão. Então os pais tendem a proteger, né? Mas a engenharia é uma excelente profissão. Você tem vários níveis de serviço dentro da engenharia. Você pode trabalhar mais em campo, você pode trabalhar mais dentro do escritório, dependendo da sua função. Então você não precisa necessariamente se expor a a ambientes hostis, né? Se você vai, por exemplo, fazer testes e ficar dentro de canteiro de obra, é mais pesado. Você tem que ver se isso está adequado para você ou se está fora do jeito de você lidar. Se você prefere um ambiente onde você vai ficar mais fazendo cálculos, existe campo. A engenharia é um mundo, né? Hoje em dia a gente entra numa área e aquela área ela se abre, se ramifica tanto. Na verdade, você não pode mais imaginar a engenharia como antigamente, né? Hoje em dia você
Dentro de engenharia elétrica, você vai para a área de potência, você vai para a área de eletrônica, microeletrônica, telecomunicações, e cada área dessa tem especificidade, você tem áreas mais específicas, você tem características que adequam a vários tipos de engenheiras, não necessariamente uma profissão muito hostil. E o Stream, Laura, o que pais, professores e amigos podem fazer para incentivar garotas que se interessam pela engenharia? Laura, eu estou entendendo, podem fazer para incentivar garotos que se interessam pela engenharia. Na verdade, se a aluna, né, ela já quer fazer engenharia ou ela está fazendo engenharia, como eu falei, é muito importante você fazer um estágio, a família incentivar um intercâmbio, né, dar condições para se fazer um intercâmbio. Quando você tem que conhecer pessoas da área que tenham contribuições, então a gente consegue isso vendo os últimos trabalhos das pessoas, dos professores, você vê o que os professores estão fazendo. Você vê, por exemplo, se você está numa área de civil, você visitar grandes obras, né? Civil é fácil, você consegue visitar às vezes obras interessantes dentro das cidades. Você está com... se você estiver, por exemplo, na área de elétrica, né? Você tem as torres de transmissão, ou você está em microeletrônica, você tem... é interessante você ver o que se faz, procurar até mesmo na internet, você vê o que tem de novidade na sua área. Chegou mais uma pergunta, Hashmik Ustream. Current engineer topics related... alguns tópicos, current engineering topics related to your field that interest you and why? Well, in my area of research, as I said, I'm involved with very long transmission system. Normally, the long transmission system, we use HVDC transmission for very long, like 1,000 kilometers, like in China nowadays, 2,000 kilometers long, it's in HVDC. In Brazil, the new transmission, like Madeira transmission, it's 2,350 kilometers, a very long line. It will be on DC also. We are researching how to do this transmission in AC. It would be high voltage AC transmission. And in that field, we have a lot of developing contribution coming for this, and we have been involved in a lot of debate related to the cost of the transmission, what would be the best option, either by looking at cost and also for the performance of the transmission. That's a very interesting topic. Ustream, John, o que você mais gosta de engenharia? Eu gosto bastante da área de desenvolvimento de tecnologia, né? Por exemplo, como eu estava falando, nós estamos envolvidos na transmissão em ultra alta tensão em corrente alternada. É uma transmissão diferente, nós trabalharíamos com corrente alternada normal, só que para transmissão de 2.500 km. Então nós estamos desenvolvendo tecnologia em termos de especificação de proteção, verificando se existe algum equipamento especial para instalar. São transmissões muito longas que normalmente o usual seria ir para a transmissão em corrente contínua. Mas como no Brasil, por exemplo, nós não temos domínio da fabricação dos componentes de corrente contínua, se nós formos para a transmissão em corrente alternada, que nós chamamos de transmissão em meio comprimento de onda, 60 Hz, o comprimento de onda é 5.000 km, então meio comprimento de onda seria 2.500 km,
E essas transmissões entre Amazônia e Sudeste, Amazônia e Nordeste, gira nessa faixa. Se nós pensarmos em Madeira, que foi 2.350, Belo Monte, Tapajós, Telespires, as novas transmissões. Então, nós estamos no momento desenvolvendo tecnologia em termos de proteção, em termos de equipamento de manobras para reduzir sobretensões durante a operação, e vendo se essa transmissão pode ser viável. Até agora nós conseguimos mostrar que sim, para as futuras grandes interligações do Brasil. Isso está sendo estudado aqui e em outras partes do mundo. E o Stream Gabriel: olá Maria, sou professor de engenharia e tenho poucas alunas. Como abordar esse assunto de gênero em sala? Bom, eu na verdade, eu estou dando um curso agora e eu tenho um número que para mim foi surpresa. Eu estou mais ou menos com 10 alunas em 90, eu tenho 90 na minha sala, que é um número muito alto. Normalmente eu tenho 3 a 4 alunas. Esse semestre eu estou com um número maior. As meninas, elas não vêm conversar sobre se eu tive dificuldade na carreira, como é que é trabalhar num ambiente basicamente masculino. Isso nunca foi um problema, nunca foi uma questão. Agora, dentro do UI da Unicamp, que eu vejo que as meninas se perguntam um pouco mais e debatem esse assunto, né? Eu tive experiência, como eu disse, na época da consultoria. Nós tínhamos algumas mulheres, algumas engenheiras no grupo. Era basicamente meio a meio. A minha primeira empresa, a minha segunda empresa de consultoria, onde eu trabalhei, o diretor, ele trabalhava muito bem com as mulheres. Na verdade, ele pegava as meninas que iam fazer mestrado, que estavam fazendo mestrado ou doutorado na COP, e chamava para fazer parte do corpo técnico da firma. Então eu tive essa experiência de trabalhar com engenheiras desde o início da minha formação. Eu estagiei no CEPEL e lá também eu tinha dois supervisores, 2 chefes, né? Era um engenheiro e uma engenheira. A engenheira também era muito conceituada em todo o setor. Então eu tive trabalhei com mulheres, né? Apesar de ser ela e depois o resto, todos eram homens, né? Todos eram engenheiros, só tinha ela de engenheira nesse meu grupo. Então era ela e talvez mais uns 10 engenheiros. Sempre tem esse número diferente. Eu acho que tem que deixar, Gabriel, as meninas procurarem para perguntar como é que é trabalhar com engenharia. Isso pode ser realmente um ambiente difícil. O que eu devo esperar na época de procurar emprego? Posso ter problemas? Realmente esse tipo de questionamento ainda não veio para mim. Laura e o Stream, o mercado de trabalho ainda tem muito preconceito de gênero. Laura, veja bem, se nós estivermos trabalhando no ambiente do Brasil, onde nós temos os concursos para as grandes empresas, né? O concurso não tem gênero, realmente o concurso é em função das provas. Se você vai trabalhar em consultoria, vai depender muito da chefia. Se você tem um bom currículo, muitas vezes você, mesmo com um bom currículo, dependendo da chefia, você pode ter problemas de ser bem aceita ou não no grupo, né? Eu acho que, como num ambiente masculino, é difícil, porque os engenheiros, eles têm, se você verificar com os colegas, né, com os professores, se você quiser fazer uma relação, como é que fica em termos de família, as pessoas, elas têm, os professores, eles são casados com engenheiras, os professores são casados com pessoas que trabalham mais em casa ou que são de outras áreas. Você vê que no nosso universo das faculdades, você tem de tudo. Você tem muitos professores que têm as esposas que ficam em casa. Poucos professores têm esposas que trabalham na área de engenharia. Alguns têm que trabalham em outras áreas, né? Mas a maioria já tem, as esposas trabalham, o que é uma diferença de alguns anos atrás, se nós pensarmos, por exemplo, nos nossos pais, né? Onde a maioria das esposas não trabalhavam. Tem uma pergunta aqui, Gabriel e o Stream,
Há trabalhos dentro da universidade que são considerados mais masculinos. Dentro do diferenciar as alunas, realmente não dá para diferenciar. A gente tem, por exemplo, trabalhos de laboratório e todos têm que fazer o mesmo trabalho, todos têm que ter a mesma capacitação. Então, não dá para você dizer, olha, vamos fazer essa experiência e as meninas ficam olhando, os meninos ficam mais na frente. Não tem como você fazer isso, Gabriel. Você vai fazer um trabalho de campo, todas as meninas têm que se capacitar. Eu acho que não dá para você separar, discriminar em termos de o que eu acho que é adequado. Esse trabalho pode ser mais bruto, tudo bem, para de repente carregar uma coisa muito pesada, mas fora isso, né, você pode imaginar, bom, isso aqui eu preciso de um ajudante, mas um ajudante que pode ser até um técnico que vai ajudar tanto os meninos quanto as meninas, mas fora isso, você tem que deixar as meninas fazerem todos os trabalhos e tem que tratar igual, não é esperar que as meninas façam, por exemplo, às vezes eu vejo professores que têm um comportamento do tipo, já escutei fora daqui, não, eu estou esperando estou esperando um desempenho melhor das meninas porque elas vão ser mais cobradas. Eu acho isso errado, as meninas têm que ser cobradas iguais aos rapazes. Não tem que ser mais ou menos, tem que ser cobradas iguais, a gente tem que fazer uma boa formação. Às vezes, isso já aconteceu há muito tempo, mas eu já escutei isso. Não tem que ter essa separação, não tem que se nem proteger, nem também apertar mais as meninas. Elas têm que ser tratadas iguais, elas vão ser formadas em engenharia, ponto, sem gênero. English, Facebook. How do you develop yourself as a woman to become part of IEEE? Well, in order to become part of IEEE, and what one should do is you have to enroll for IEEE, and then you start contributing, you have to go to the conference and have to make. As a researcher, you are expected to submit papers, articles for publication in the journals and for presentation in the conferences. And when you have a lot of time in IEEE, what everyone expects is that you become a fellow member, a senior member first, and then when you have important contributions, you become a fellow member. That's the regular transition in IEEE membership, and it's expected that everyone becomes like senior and then fellow. Nowadays I'm a senior member and I need some more time and important contributions to go to fellow. That's the same for women and for men. There's no difference in gender. And as I said, you have to go to conference and have to present important papers. You have to present contributions to the area. Another question, Anarandara, Ustream, ainda há muita diferença de salário entre homens e mulheres? Eu já vi algumas reportagens que diz que existe diferença de salário. Na época em que eu trabalhava em consultoria, não havia diferença entre os colegas, era por classe. Então você era engenheiro júnior, você tinha um salário, à medida que você ia subindo dentro da empresa, você tinha salários você tinha aumentos regulares. E não verifiquei diferenças de salários entre os colegas. Nós tínhamos colegas eu tinha colega engenheira sêniores que ganhavam mais e que comandavam grupos onde tinham engenheiros e não havia distinção nem de responsabilidade nem de salários. Era em função das tarefas realmente. Eu acredito que isso aconteça hoje em dia, continue da mesma forma. Uma nova pergunta, Anandara e Ustream, você teve mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho por ser mulher? Anandara, quando eu comecei a trabalhar, eu saí da faculdade e eu fui fazer uma entrevista na empresa de consultoria e não tive problemas. Na época, entramos 3 colegas, eu, uma amiga
e um amigo, nós fomos para a mesma firma. Nós estávamos estagiando, nós éramos um grupo grande de estágio no CEPEL e nós fomos para essa firma de consultoria. Depois de um tempo, nós já estávamos fazendo mestrado junto com o trabalho e fui convidada para ir para outra firma de consultoria, então mudei e eles continuaram nessa firma por muitos anos. Então, eu não tive problema de ser aceita num trabalho por conta de gênero, por conta de ser mulher. Realmente, na época, a nossa seleção era por competência, por você ter feito algum trabalho importante. Quando eu fui chamada para essa firma, essa minha segunda firma, foi por conhecimento dentro da universidade, o professor trabalhava e me convidou, então não vejo isso. Não sei se hoje em dia você teria problemas de entrar ou não numa firma, aí vai depender muito do tipo de firma. Acredito que em grandes empresas isso não aconteça, o recurso humano da empresa não faça diferença por conta de ser, por conta da mulher, você ser mulher ou não. Não sei se eles vão querer uma mulher no chão de fábrica, façam restrição, aí vai ser muito específico da empresa. Não esperaria isso de uma boa firma. How can male engineers get involved? How can they help promote women in engineering? Well, I think the idea is when you are undergraduate and you have your colleagues, you have female colleagues, you really have to make groups and you have to keep contact. When you start working, it's important to be in touch with the friends. Sometimes you get a work before your colleagues, and that can happen for men or for women. And it's important to have this contact network, so you can share when you have a position in your firm, and when you also have some, like you have a position also for going abroad and you can contact a friend, that is something you should really keep in mind. Keep your undergraduate contacts and as you go on, all your working contacts. Amanda e o Stream, quais as atividades que pode se propor para o nosso grupo de UI da Federal de Juiz de Fora? Amanda, eu acho muito interessante trazer pessoas para falar, trazer engenheiras para falar. Engenheiras vão passar as experiências que elas tiveram, às vezes algumas dificuldades no trabalho, mas chamar para fazer palestras, talvez umas 2 por semestre, umas 2 palestras, porque a organização desses eventos às vezes é um pouco mais delicada, toma tempo. O grupo de UI nas universidades, às vezes ele é formado, você tem poucas pessoas ativas realmente, então fica sobrecarregado. Mas trazer pessoas para falar, às vezes não só mulheres, mas mesmo homens, mas ligados a recursos humanos, para falar se existe algum tipo de problema dentro das empresas, grandes empresas, é sempre muito interessante. Centros de pesquisa, né? Por exemplo, na área de energia, nós temos o CEPEL e nós temos alguns centros de pesquisa de grandes fabricantes sendo instalados no Brasil, então é interessante trazer pessoas desses centros de pesquisa, até para você divulgar. Quando se faz uma palestra, quando você chama uma pessoa para fazer uma palestra na universidade, é interessante você fazer uma apresentação do que existe em termos de trabalhos na pós-graduação, trabalhos falando de faculdade, né, as pesquisas importantes para esses lugares relacionados a recursos humanos saberem o que está sendo feito nas universidades. Às vezes essa ligação universidade e o mercado de trabalho, ela não é muito forte, as pessoas não sabem os trabalhos que nós estamos fazendo, vão conhecer os nossos trabalhos quando lerem os artigos, então isso demora um pouco mais. Uma pergunta, Stream, Joana, você vê mais mulheres na engenharia no futuro? Joana, eu imagino que sim. Eu lembro, quando eu me formei, o número de mulheres na minha sala, era muito baixo, né? Nós éramos 2, depois uma época foram 3,
Hoje em dia esse número tende a ser maior. A minha turma era muito pequena, nós estávamos numa época em que a engenharia elétrica realmente não era uma boa escolha em termos de mercado de trabalho. O Brasil estava com um desenvolvimento muito baixo. Hoje em dia você vê que para a engenharia você tem toda essa área forte de petróleo, do pré-sal. Então é uma área excelente de trabalho para qualquer um. E grandes empresas têm opções, têm mercado de trabalho, têm condições de trabalho extremamente interessantes. Porque às vezes, como eu falei há pouco, né, você pode ter um pouco mais de restrição de viagens, e em grandes empresas você pode se posicionar em locais onde não tenha necessidade tanto de viajar, possa ficar um pouco mais dentro da cidade, da sua sede, isso facilita a vida. Outra pergunta de Carla Ustream: sou designer multimídia e trabalho com engenheiros diariamente. Considera que grupos mistos são mais são importantes? Eu acho que é muito interessante quando você trabalha com grupos onde você mistura diferentes formas de pensar, né? E quando você tem homens e mulheres trabalhando no mesmo tempo, uma mesma área, você vê que a forma de abordar o problema é diferente, e você acaba também avançando mais nas formas de solução, nas possíveis soluções, né? Às vezes os homens, eles têm a tendência de resolver. Você vê alguns homens com tendência de, dado um problema, eles propõem uma solução sem interagir tanto. As mulheres, algumas elas interagem mais com os colegas, elas propõem soluções em conjunto. A forma de pensar algumas vezes é diferente, e isso pode proporcionar soluções mais interessantes para os diversos problemas. Mais uma pergunta do Facebook: qual é o melhor conselho que você recebeu em minha profissão? Eu tive a sorte de ter um orientador com quem eu trabalhei por muito tempo, e ele era extremamente exigente, né? Então, eu peguei muito da experiência, a forma dele trabalhar, né? Sempre muita dedicação. Então eu acho que muita dedicação é importante, levar as coisas a sério, né? Você vai como eu estava falando, você vai para um congresso, você tem que tentar aproveitar ao máximo a oportunidade que você tem de falar com as pessoas, de ver às vezes um assunto que está sendo discutido no seu trabalho. Você vê pessoas com propostas diferentes, você vê uma proposta que você fez para um determinado problema, na conferência você identifica que ela poderia ser aplicada em outro tipo de problema. Então essa troca, você aproveitar aproveitar ao máximo, se dedicar ao trabalho e se envolver com o trabalho e aproveitar. Você às vezes está numa viagem técnica, e fazer o contato com as pessoas é importante. As pessoas saberem que de onde você vem existe capacitação, as pessoas são bem formadas, que elas têm condição, que elas têm soluções para problemas que às vezes naquele lugar você não tinha. Mais uma pergunta aqui, Facebook: how do you handle family life balance with your future? Are children most important? The family life balance is very difficult to do, and it must be very carefully thought and performed. You have to think that when you go to high school, you are half. You are half woman, half girl, half boys, and you are studying, and you are being the teachers, they ask you the same grades they ask for the boys, and then you have to make a lot of effort to have good grades, and after that you go to college, and you have to also have good grades, and you have to think when you are finishing, and then you start working, and in this meantime you may get involved with someone, and then you get married, and then you have to think, well, I have spent so much time studying, making lists, preparing for exams,
and now what? I'm going to stop everything and just stay at home. What do you want in your life? That's a very interesting question. What do you want? I've met a lot of women that just stop working and just come back when the children were like 8-10 years old, and that's an option. I managed to have my kids when and I did not have to stop working, and this balance was a little bit difficult in the beginning. It's very difficult because you are always like, am I doing the right thing, or should I just stop a little bit and start taking care of the kids and staying more time with them? And that's a question that keeps coming on your head, and just like, am I being a good mom or not? But you have to think what you want for your whole life, and there is a very good balance. You can stay the time you have with your kids, you just stay with them, and when you are at work, you just work properly and work hard, and then you have to share this time. There are times when you have to stay more with the kids when they are just soliciting you more, and there are times when you have to go for your work, and then you go to conference and you have to leave the kids and leave them safe and leave them well with somebody you just trust very well, but you have to keep this balance, and it's not very easy. The children are extremely important in our lives, and you must, but also the work is also very important. You have worked all your life. The children, the kids, they just have to work all the life for study, and then when they marry, the women have to decide, well, what I've done, I just have to postpone what I was trying to do during these former years of my kids, and then come back, or can I conciliate this? Can I get in the middle of going for the kids and going for work? And it's possible. A lot of people do this. It's possible. It's just you have to do it with calm, think, and you will manage to. Another question: what do you think will become a big technology in 2013? What will you focus on for next year? Well, I think here in Brazil we'll have a lot of big expansion in our system, in our transmission system, and that will be a very big important thing in my area, and that will be what I will focus for next year. And in technology, we can all think what will come from nanotechnology and engineering with biology. New things come for treatment, for medical treatment that goes for nanotechnology, and that's something that's just popping up. I think that will be very important for the next years. Houston, Gabriel, como professora, você já presenciou preconceito contra alunas com brincadeiras de mau gosto? Gabriel, às vezes a gente, como professora, não presenciei, mas na época de faculdade, a gente às vezes tinha professores que eram, na minha época, extremamente grosseiros, né? Faziam piadinhas e faziam comentários que eram extremamente de mau gosto. Então, isso acontece. A pessoa tem que simplesmente saber se posicionar, e às vezes você tem que evitar um pouco mais um ambiente. Como aluno, isso é complicado, né? Se o professor começa a ser inconveniente com as piadas, com os comentários, isso fica muito complicado. Como professora, realmente eu não presenciei esse tipo de comportamento, nem me relataram assim, problemas de ficarem numa situação constrangedora, né? Acontece, eu já participei, por exemplo, de reunião técnica onde tinha um grupo pequeno e a pessoa que estava, o engenheiro que estava presidindo a reunião, ele estava querendo ser um pouco mais agressivo, então ele fez comentários extremamente grosseiros, mas que
acabou ficando desconcertante assim para o grupo inteiro, não era um tipo de comentário adequado para aquela mesa de reunião. Então, às vezes as pessoas perdem um pouco a mão. Mas uma outra pergunta, Ustream, Ana Paula: existe um perfil de mulher específico para que se interessa por cursos nessa área? Eu acho que as meninas que se interessam por essa área são meninas que gostam muito de tecnologia, né? Para trabalhar com engenharia você tem que gostar de tecnologia, desenvolver tecnologia, de mexer com coisas, de pensar em soluções. Você gosta muito de física, gosta muito de matemática, para começar, para você poder vir para essa área, né? E a partir daqui, quando as meninas realmente começam a trabalhar, começam a estudar isso, elas têm um mundo tão grande que elas não conseguem ver, elas não têm esse conhecimento quando elas vão escolher a profissão, vão escolher o curso. Qual a importância, Ana e o Stream, qual a importância de se ter mais mulheres na engenharia no Brasil? Elas possuem uma visão diferente? Ana, eu acho que cada um tem um jeito de pensar diferente. Eu acho que num grupo de trabalho, você misturar mulheres e homens, né, engenheiros e engenheiras, é muito interessante para você ter soluções. Às vezes você chega a soluções que pela própria bagagem, por tudo que as pessoas já passaram durante a sua graduação e mais para frente, no mestrado, no doutorado, você tem contribuições no início do serviço, dos trabalhos, você tem contribuições diferentes, você tem formas de analisar. Às vezes as pessoas são mais organizadas, como se dizer, as mulheres são mais organizadas, os homens, e isso facilita um grupo. Algumas mulheres são organizadas, algumas mulheres não são. Isso às vezes você acaba tendo estereótipos, né? Mas outra pergunta da Ana Paula: como uma mulher que cursa engenharia se sente ao estudar apenas com homens? Ela se intimida? Ana Paula, isso é muito particular. Quer dizer, você quando vai fazer engenharia, e alguns cursos, você tem uma proporção, como eu disse, bem semelhante. Em outros cursos, você tem um percentual muito pequeno de mulheres, né? E você vai carregar esse número pequeno para onde você for. Você está estudando, é um número pequeno, você vai começar a trabalhar, é um número pequeno, e você vai continuar com isso. Você tem que conviver num ambiente masculino, mas não quer dizer que nesse ambiente as conversas são inconvenientes. Não, as pessoas têm que lidar, os engenheiros vão ter que lidar com você, né? Eles vão entender que, de repente, nem todas as piadas, nem todas as brincadeiras podem ser ditas e feitas, né? Às vezes, algumas pessoas são mais sensíveis, algumas brincadeiras são inconvenientes. No início, eles podem ficar um pouco sem saber, mas à medida que já tem uma mulher no grupo, eles começam a balancear um pouquinho a forma das conversas, as brincadeiras. Então, agora, é diferente. Você tem que saber que você vai... às vezes, se você tem um ambiente mais misturado, você acaba podendo dividir um pouco mais os problemas de casa, né, que são semelhantes para as engenheiras e que às vezes são diferentes, porque a visão é outra, né? A visão é outra quando você tem um homem, um engenheiro, quando ele vai falar de uns problemas, os problemas de casa são diferentes dos problemas que as mulheres vivem. Às vezes as mulheres vão ter todas as tarefas não que elas assumam completamente as tarefas de educar as crianças, mas educar os filhos, mas muitas vezes elas são mais solicitadas, né? Apesar de haver uma divisão de tarefas, mas elas são solicitadas em termos de a criança está na fase menor, ela quer um pouco mais de carinho, às vezes ela pula para o pai, às vezes ela pula para a mãe. Então você tem que sair um pouco mais cedo. Você tem festa de 15 anos e tem uma reunião. Tanto o homem quanto a mulher vão parar o trabalho, porque olha, hoje não dá para fazer reunião, eu preciso adiar, hoje não podemos porque eu tenho uma festa de 15 anos, não posso deixar de ir. Mas isso o pai ou a mãe, os dois teriam que deixar. Então, agora, você tem que pensar, eu vou trabalhar num ambiente onde a maioria dos meus colegas são homens, isso vai me incomodar? Vai depender da forma como você vai se posicionar, como é que você vai lidar com os colegas, né?
às vezes você gostaria de ter realmente uma colega, uma engenheira, para poder dividir um pouco um assunto mais leve, e não vai ter isso no seu campo. English question: what words of advice do you give to young female engineers when you meet them? Well, I think that young engineers, they should know that they are going to a male universe. They should know how to behave in a conference, behave in a meeting, and that's very interesting, because sometimes you cannot go just with the clothes you want, the clothes you would go for a party. You should know how to dress properly, and the way you talk. You should also be careful when the way you talk, the way you talk, you introduce yourself to the people, to your colleagues. Sometimes when you are in an international conference, you have to respect some people, just don't talk to women, and in some places you can talk to everybody, but if you have some knowledge that these people, they don't talk to women, well, you don't have to be aggressive. It's their way of thinking. You do your work, they do their work, and that's the way life goes. Another pergunta, Ustream, Ana Paula: essa tendência de homens na engenharia acontece no mundo todo ou apenas no Brasil? Nós estamos quase encerrando. Eu vou responder essa pergunta. Não sei se nós temos tempo para mais uma. O Brasil, nós temos poucas mulheres em algumas engenharias. Até onde eu sei, em países como Índia, como China, como até mesmo o Irã, você tem nas faculdades um número quase igual entre homens e mulheres fazendo os cursos, né? Na China você tem um número muito grande de mulheres na engenharia. Na Índia você também tem um número muito grande de mulheres na engenharia. O que eu escutei na última conversa, nesse chat da última semana, é que acontece que as mulheres fazem o curso, mas nem todas depois vão para o mercado de trabalho. Nas conferências internacionais, a gente vê mulheres, né, em algumas conferências, você vê mulheres assistindo, mas na sala você vê que não chega a 10%, é um número pequeno. Ustream, Joana: o trabalho em engenharia exige muito tempo e esforço, isso dificulta para uma mãe? Joana, eu acho que eu vou ter que encerrar com você. Dificulta, mas não impede. Você tem que organizar. Dá para se fazer, dá para ser uma boa mãe, dá para ser uma boa mãe e você conseguir ser uma boa engenheira. Você tem que, quando você tiver, na minha opinião, você está com a família, você fica com a família. Às vezes você precisa levar trabalho para casa, dependendo da fase, a família, as crianças entendem, dependendo da fase, as crianças reclamam. Mas o importante é estar com as crianças, brinca com as crianças, atende os adolescentes no tempo que você tem. E quando você está no trabalho, você se dedica ao trabalho. Dá para se fazer as duas coisas. Eu encontro várias engenheiras nas conferências que têm vida, que levam a família bem e tem a vida profissional bem. Você tem que saber dividir. Você tem que, no início é mais complicado, até você chegar no seu ponto de equilíbrio. Eu só tenho mais uma pergunta. Amanda Ustream: você faz visitas às universidades para falar sobre suas experiências? Amanda, nunca falei sobre esse assunto, foi a primeira vez que... Normalmente eu falo sobre coisas técnicas. Primeira vez o I3ES me chamou para isso aqui, nesse bate-papo, e até estava um pouco ansiosa, porque não é o meu tópico de trabalho, né? Não falo sobre isso. Aqui tem... não trabalho assim em termos de melhorar, aumentar o número de alunas na engenharia. Não tenho esse tipo de preocupação no meu dia a dia. Talvez até devesse ter. Eu me envolvo mais com a área técnica, mas talvez isso fosse interessante. Já passei por experiências onde nós tivemos, por exemplo, eu fui indicada para fazer um trabalho fora e a minha chefia questionou: bom, mas ela vai casar, eu acho que nós não devemos indicar ela para ir, vamos mandar um colega.
e o meu superior falou, não, é realmente ela que vai, eu acho que ela que deve assumir essa posição. Então eu já tive problemas desse tipo, mas que foi contornado. Às vezes uma boa chefia é muito importante, né? Eu creio que nós temos tempo para mais uma pergunta só. Como que você e o I3E estão trabalhando essa questão de mulheres na engenharia no Brasil? Há algo sendo feito? Bom, nós temos, aqui na Unicamp tem o grupo de mulheres na engenharia, né, o Unicamp. O que as meninas fazem aqui, eu estou participando há pouquíssimo tempo, elas têm palestras regulares, né? Eu não vejo nenhum movimento em termos da Unicamp de acompanhar como ficam as alunas dentro do curso, se elas têm algum tipo de problema. Isso eu ainda não identifiquei. Se a Unicamp como instituição, se ela faz esse tipo de acompanhamento, se ela procura por problemas, se ela tenta identificar se existem problemas depois das engenheiras formadas. Bom, então eu creio que nós estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas e vou chamar agora em inglês para o próximo chat do dia 11. Mais uma vez, obrigada pela participação, vou passar para inglês. Well, thank you very much for everyone that was here, just exchange experiencing, and I would like to invite you for the next chat, 11th of October. The chat will be live with Dr. Hamalata from India. I will now stop our chat. Thank you very much.